Pessoal, vocês devem estar acompanhando neste exato momento os incêndios que estão acontecendo na Califórnia. Basicamente, esse estado dos Estados Unidos está pegando fogo em várias áreas diferentes e já é um dos desastres mais caros da história do país. Então, hoje a gente vai entender como que esse processo dos incêndios está acontecendo, por que ele está acontecendo, e entender também algumas outras minúcias por trás dele, tá bom? Mas antes de continuar esse corte, eu quero pedir para você que está assistindo isso, se inscrever aqui nesse canal, curtir esse vídeo e considerar se tornar membro aqui do canal para você ter acesso a todas as nossas lives que realizamos de segunda a sexta-feira. Segunda, quarta e sexta, as lives abertas para todo o público, para você que nos assiste, e de terça e quinta, a live exclusiva para membros. Então não deixe de ser membro, clica aqui embaixo e também me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo e vamos começar a nossa abordagem sobre os incêndios na Califórnia. Bom, olha só. Incêndios na Califórnia podem ser o desastre mais caro da história dos Estados Unidos. Ainda não foi divulgada uma estimativa oficial, mas analistas privados estimam a perda econômica de até 150 bilhões de dólares. O que em real, se você multiplicar por 6, vai dar... 900 bilhões de reais? Caralho. 900 bilhões de reais. 900 bilhões de reais, né? Porra, tá maluco, né? Bom, vamos dar uma olhadinha nessa reportagem para a gente poder depois analisar como que isso está acontecendo. Os incêndios florestais da Califórnia, com 16 mortes confirmadas até agora, essa reportagem está desatualizada porque agora já são 24 mortes confirmadas pelos incêndios e mais de 180 mil pessoas que tiveram que evacuar das suas casas. Podem ser o desastre mais caro da história dos Estados Unidos, afirmou nesse domingo o governador do estado, Gavin Newsom. Os bombeiros ainda lutam para controlar as chamas enquanto previsões de ventos fortes aumentam os temores de que os incêndios catastróficos se espalhem ainda mais por Los Angeles. Ainda não foi divulgada nenhuma estimativa oficial do custo dos incêndios, mas analistas da AccuWeather calcularam na semana passada a perda econômica entre 135 e 150 bilhões de dólares, abaixo do custo de 250 bilhões de dólares associado ao furacão Helene do ano passado. Pelo menos 12 mil estruturas foram destruídas, segundo autoridades locais. Inclusive, aí fazendo menção honrosa ao grande Mel Gibson, né, que estava dando uma entrevista para o programa do Joe Rogan, e no momento em que ele estava dando a entrevista ali, negando as mudanças climáticas, falando que isso é da cultura woke, que isso é o globalismo, blá, 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 a mansão dele estava sendo incendiada, né? Então, ali uma lição de que só a natureza poderia dar para alguém como Mel Gibson, né? Que estreou filmes maravilhosos como Coração Valente ou O Patriota, né? Que apesar de ser um filme extremamente chauvinista, é legal pra cacete, tá bom? É simplesmente o Mel Gibson destruindo metade do exército inglês, tá? É legal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu na quinta-feira que o governo dos Estados Unidos pagaria por 100% de todos os custos gerados pelo desastre e que pediram ao Congresso mais ajuda financeira. Em entrevista à rede NBC, Newsom disse que os incêndios, que queimaram mais de 161 km², segundo autoridades locais, seriam os piores que o país já viu em termos dos custos associados a eles, em termos de escala e abrangência. Ele acrescentou que provavelmente o número de mortes será bem maior. Dos 16 mortes confirmadas até agora, 11 ocorreram em Altadena, no incêndio de Eaton, e 5 em Palisades. Não sei como é que fala. Há ao menos 12 pessoas desaparecidas relacionadas aos incêndios de Eaton e 4 na área de Palisades, segundo autoridades locais. Esse é um outro ponto importante, viu, gente? Porque os incêndios que estão acontecendo na Califórnia são incêndios multifocais. Então você tem a ocorrência de vários focos de fogo em diferentes regiões. Por isso que ele está falando aqui do incêndio de Eaton e do incêndio de Palisades. Enfim, tá aqui. Newsom também assinou uma ordem executiva para reduzir a burocracia do governo estadual necessária para reconstruir casas e estruturas comerciais destruídas. O presidente eleito Donald Trump tem feito críticas às autoridades locais e estaduais, democratas, que, segundo ele, não souberam lidar com a situação. Os incêndios ainda estão acontecendo em Los Angeles. Os políticos incompetentes não têm ideia de como apagá-los. Milhares de casas magníficas se foram e muitas outras serão perdidas em breve. Há morte por todo lugar. Eles simplesmente não conseguem apagar os incêndios. O que há de errado com eles? Escreveu Trump em sua plataforma de mídia Truth Social. Pô, bom demais, né?
O cara é simplesmente presidente da maior potência nuclear do mundo e tem o seu próprio Twitter, né? Em que ele pode ficar falando merda. A Tânia fez uma pergunta aqui. Pode ser incêndio de origem criminosa? Então, eles não sabem qual que é a origem do incêndio, né? Eles não sabem. Esses incêndios acontecem na Califórnia historicamente, tá? Mas aí várias atividades que são envolvendo camping, envolvendo fogueira tal, acabam sendo propagadoras ou aceleradoras desse tipo de foco. Acredita-se, né? Depois eu vou deixar aqui na descrição para vocês algumas matérias que eu estava lendo a respeito, para vocês poderem ter alguma referência. Mas se acredita que a origem desses incêndios teve início com os fogos de artifício que foram utilizados durante a passagem do Ano Novo. Bom, vamos lá. A presidente do Conselho de Supervisores de Los Angeles, Catherine Barger, disse aos repórteres que convidou Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro, para visitar as áreas destruídas pelo fogo, mas que ele não respondeu. Sua equipe não respondeu a um pedido de comentário. Embora os bombeiros estejam lentamente avançando na batalha para conter o incêndio, que queimou grandes áreas do bairro Pacific Palisades, em Los Angeles, as chamas e os ventos ainda ameaçavam neste domingo comunidades no populoso San Fernando Valley. A perspectiva de uma retomada ontem nos ventos quentes e secos de Santana, que intensificaram os incêndios, colocou dezenas de milhares de moradores sob ordens de deixar suas casas. No fim de semana, os incêndios ameaçavam as casas no luxuoso Mandeville Canyon e no bairro Brentwood, embora as autoridades tenham dito que fizeram progresso para conter o avanço nessas áreas. Mais de 8 milhões de pessoas enfrentavam condições climáticas críticas de incêndio nesse domingo, e esse perigo permanecerá por dias, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, sem perspectivas de chuva. Estão previstas rajadas entre 80 e 110 km por hora. Autoridades locais disseram que esperam que os ventos mais fortes ocorram nesta terça-feira. As áreas sob alerta de retirada incluem os bairros ultra-ricos de Brentwood e Bel Air, e algumas das instituições culturais mais importantes de Los Angeles. O Getty Center, um marco arquitetônico com uma coleção de arte de classe mundial, tem um design resistente ao fogo que pode ser posto à prova. Não, um ótimo momento, né? É realmente ótimo. Como é que você sabe que o bagulho tem um design à prova de fogo? Ué, é só botar fogo no estado inteiro. Duh. Na manhã desse domingo, o incêndio Palisades, perto de Malibu, havia queimado 95 km quadrados e estava 11% contido, enquanto de Eaton, perto de Pasadena, havia consumido 57 e estava 27% contido, disseram as autoridades. Mais de 10 mil estruturas foram destruídas nos dois incêndios, colocando-os como o terceiro e o quarto mais devastadores na história do estado. Os avisos da bandeira vermelha permanecem em vigor para os condados de Los Angeles e Ventura até quarta-feira, disse o Serviço Nacional de Meteorologia. Esses ventos, combinados com ar seco e vegetação seca, manterão a ameaça climática de incêndio na área. Essas condições deverão se moderar na quinta-feira. As ordens de retirada em toda a área de Los Angeles agora cobrem 153 mil. Outros 166 mil moradores foram avisados que podem deixar suas casas. A Califórnia tem um histórico de incêndios florestais devastadores provocados por equipamentos elétricos quando os ventos Santana atingem o estado. Até esse domingo, 63 mil clientes estavam sem energia em Los Angeles. Esse número já aumentou. Os incêndios atuais são o desastre natural mais devastador a atingir Los Angeles desde o terremoto Northridge, em 94, que matou 57 pessoas. Então, como vocês podem observar aqui, a situação é caótica, é muito crítica na Califórnia, tá? E aqui a gente vai tentar mostrar por que esses incêndios estão acontecendo e algumas relações que são importantes para entender esses incêndios para além só da notícia da manchete, tá bom? Virada do ano é sempre um momento muito especial, um momento de mudança, um momento em que a gente tem a oportunidade de começar a pensar e planejar o nosso futuro. Na virada desse ano eu passei no Rio de Janeiro e tive momentos incríveis ao lado de pessoas incríveis. E quem me acompanhou nesses momentos incríveis não poderia ter sido outra roupa senão a roupa da Insider. Eu tava com a minha tech t-shirt off-white da Insider e pude curtir o ano novo com tranquilidade, sem a preocupação da minha roupa amassar ou dela ficar com aquele odorzinho depois de andar nas praias de Copacabana. Mas para esse mês de janeiro, a Insider tem uma promoção imperdível. Acessando o link aqui da descrição desse vídeo, você vai encontrar os kits Insider. E quando você acessa esse link, você já tem a aplicação de um cupom de desconto que vai te dar muitas vantagens para você poder adquirir não só a sua camiseta Tech T-shirt, mas outras peças de roupas, como roupa de baixo, bermuda, casaco e o que mais você quiser. Utilizando o cupom CABELUDA, você consegue até 12% de desconto a mais junto ao desconto que você vai comprar na aquisição
dos kits Insider. Então não deixa de conhecer, clica no link aqui embaixo, adquira sua roupa Insider e possa viver os melhores momentos da sua vida com roupas que te deixem confortável, estiloso e no jeitinho para viver um ano maravilhoso. Ótimo 2025, vamos que vamos, link na descrição, volta pro vídeo. Bom, gente, olha só. Os incêndios que acontecem na Califórnia, eles são eventos históricos e, de certa maneira, eventos naturais. Naturais porque a Califórnia é um estado que é bastante seco, né? Ele passa por períodos de tempo seco e de tempo úmido que são bastante determinados, né? Graças à formação do clima mediterrâneo que tem a região. Só que o que acontece é que esses incêndios eles têm uma característica natural e até o processo de chegada dos colonizadores na região, havia um certo manejo pelas populações originárias para o controle desses incêndios. Então o que acontece é que esses incêndios eles são normais, de certa maneira, né? Eles são normais. Só que esses que a gente está vendo são frutos não só de eventos climáticos extremos, mas mesmo também da forma de como essa região foi sendo montada, construída ao longo da história. Então, graças à instalação de aparelhos elétricos, à destruição de mata nativa e a outros processos de intervenção humana, o que acontece é que essas ocorrências se tornaram mais intensas e mais presentes nos últimos períodos, tá? Eu separei aqui algumas imagens para a gente poder entender o que levou esses incêndios a acontecerem, né? Então acho que não é surpresa para ninguém perceber que esses incêndios estão alinhados, estão associados a essas mudanças climáticas muito intensas e que também afetam outras regiões, né? Como é o caso, por exemplo, do Brasil, que viu no ano passado a ocorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, as queimadas provocadas pelo agronegócio no norte e que fizeram um verdadeiro corredor de fumaça por todo o Brasil e que afetaram de maneira bastante sintomática toda a saúde e a produção de várias pessoas da sociedade brasileira como um todo. E na Califórnia, no ano passado, você teve um período de chuvas muito intenso. Muito, muito intenso. Eu separei aqui um vídeo para poder mostrar para vocês como que isso aconteceu, tá? Peraí. Então, olha só, vamos lá. Então, olha só, essas imagens que vocês estão vendo aqui são imagens da ocorrência das enchentes na Califórnia, tá? As enchentes na Califórnia, as chuvas na Califórnia geralmente acontecem no verão e, graças a essas mudanças climáticas muito intensas e a alteração do volume de chuvas, do volume de ventos, etc., isso acabou causando a inundação de um número considerável de cidades e de regiões. Então, como vocês podem observar aí nas imagens, essas áreas atingidas acabaram levando a uma inundação geral de várias cidades do estado, tá? Esse contexto aqui ele é muito importante porque essas enchentes, além delas terem provocado o desabrigamento de muitas pessoas, a destruição de várias estruturas locais, etc., etc., elas acabaram provocando também o crescimento anormal de vegetação. E por que isso é um dado importante? Porque essa vegetação que cresce na Califórnia é uma vegetação que tem uma propensão muito grande ao incêndio. Exatamente porque quando o tempo fica muito seco e quando o tempo fica... quando essa época de secura começa a avançar sobre a Califórnia, o que acontece é que com um maior número de vegetação presente nessa região, isso acaba levando a um maior volume, a uma maior concentração de combustível para os incêndios na região, tá? E aí o que acontece dentro desse mesmo cenário é que no inverno, né, que é essa época que a gente está... Aqui a gente está no verão, né? Lá na Califórnia, no hemisfério norte, é trocado, né? É invertido. Então lá, nesse exato momento, eles estão passando por um momento de inverno, de secura, né? E aí, essa secura acaba levando à maior propagação dos incêndios que vão utilizar essas gramíneas, esses arbustos, essas plantas que cresceram em um volume muito maior e acaba sendo um combustível natural para essa ocorrência. E aí o que acontece, gente, é o seguinte... No hemisfério norte, a gente tem um sistema que é o chamado sistema de alta pressão do Pacífico. Esse sistema de alta pressão
acaba fazendo com que e aí as mudanças climáticas acabaram fazendo com que esse sistema de alta pressão do Pacífico fosse muito mais duradouro e se tornassem mais fortes e mais persistentes nesse cenário. E aí, o que acontece é que esse sistema de alta pressão no ano passado fez com que houvesse um bloqueio das precipitações na Califórnia. Então, na época de chuva, se choveu muito mais do que se imaginava. E aí, em uma outra época, isso acabou levando também a uma diminuição das massas de ar úmidas que chegam ao estado, provocando o aumento da estiagem e provocando também uma maior potencialidade dos incêndios na região. Então, essa vegetação que cresceu graças a essas enchentes, num volume muito maior, vai ser um combustível para esses focos de fogo que a gente vai estar vendo aqui. E aí o que acontece, isso aqui é bastante interessante, porque a gente consegue ver as relações geográficas em relação a isso, é que no momento atual, que a gente se encontra, né, historicamente, nesse momento do ano, na verdade, a Califórnia agora está passando por um momento que é a passagem de uma ventania pelo estado. Então, o que está fazendo com que esses incêndios acabem ganhando uma proporção muito maior é o fato de que existe uma passagem do centro de alta pressão que está no continente, que está na América do Norte, e está indo em direção ao Oceano Pacífico, que é o centro de baixa pressão. Então, o objetivo disso, né, é equilibrar, né? Então, a tendência é que esses ventos, esse volume esses fenômenos climáticos da alta pressão se vão para a região de baixa pressão. Então, olha só, separei aqui uma outra imagem, que eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem também. Você tem a formação de ventos que estão aqui nessa parte continental e que se direcionam para o Oceano Pacífico, o que faz com que os ventos propaguem ainda mais rapidamente os incêndios. Existem registros de ventanias de rajadas a mais de 160 km por hora. Por isso que, inclusive, as autoridades da Califórnia estão dizendo que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque enquanto se tenta combater o fogo com bombeiros, helicópteros e tudo mais, essa intensidade das ventanias faz com que esse fogo se espalhe demais. Demais e muito rapidamente. Isso porque, aqui mais uma imagem, que é interessante para a gente poder observar, esse centro de alta pressão, que vem de trás das cadeias das montanhas da Califórnia, como vocês podem observar aqui na direita, eles fazem com que esses ventos se canalizem, né? Não é uma área aberta que o vento pode passar todo. É a mesma coisa quando você está enfrentando uma ventania aí na sua casa, né? Quando você tem um dia de muita ventania aqui em São Paulo, por exemplo, e se você deixa um corredor de ar aberto, né? Então, se você deixa, sei lá, a porta da frente e a porta de trás da sua casa abertas e está passando a ventania, esse vento ele vai se concentrar em um lugar só, e nessa concentração em um lugar só, ele vai ganhar muito mais velocidade e muito mais intensidade, que é exatamente o que está acontecendo nesse caso. Então você tem a ocorrência de ventos que são historicamente conhecidos, como por exemplo, os ventos de Santana, que são ventos quentes e secos, que fluem do interior para a costa, e que estão associados a esse aumento do risco de incêndios, assim como um outro tipo de vento, que é o vento Diablo, né? Então, enquanto o vento Santana ele afeta mais a porção sul da Califórnia, o vento Diablo afeta mais a porção norte da Califórnia. E isso acaba levando a um processo de propagação dos incêndios de maneira muito mais acelerada, né? Só que o que acontece é que antigamente, né? Vou até voltar aqui. Só que o que acontece é que antigamente existia um manejo diferenciado para lidar com esses incêndios. Então as populações originárias conseguiam fazer com que esses incêndios naturais ficassem focados em algumas regiões. E aí, dessa maneira, com esses incêndios focados em algumas regiões, ele não se propagava para outras áreas. E os incêndios são partes importantes, até, por exemplo, da revitalização do solo, né? Para poder fornecer nutrientes para garantir que a terra ali seja mais fértil e tal. Só que, com o advento de construções sem limites, com as mudanças climáticas, isso acabou sendo descontrolado, né? E isso explica por que esses ventos estão sendo propagadores desses incêndios. Esses incêndios estão sendo até agora os piores da história do estado, como a gente viu na reportagem anterior, né? E aí o que acontece é que nessa época do ano, em que não se chove, e graças a essas mudanças climáticas,
a umidade relativa do ar caiu muito, o ar seco também aumentou muito. Esse aumento do crescimento de vegetação fez com que se criasse mais combustível para esses incêndios, e aí qualquer tipo de ignição pode levar a um incêndio muito grande. Se colocássemos umas hélices de energia eólica, será que não melhorava esses incêndios? Não, melhorava, né, pro incêndio. Vamos lá, explicar princípios químicos fazendo isso. Sabe quando você faz acender uma churrasqueira? Você pega um pedaço de papelão, de caixa, qualquer coisa assim, e você fica abanando, né? Você fica abanando porque as brasas, elas vão começar a preencher uma área cada vez maior desse espaço. Tá? Ah, ironia, foi mal. Tá? Mas você fica ali abanando a churrasqueira e isso vai propagar a chama de maneira mais rápida. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa nesse caso. Tá? Só que o que acontece é que antes que tinha esse manejo, agora não se tem mais. E aí isso está fazendo com que muitas propriedades sejam destruídas, muitas pessoas tenham que se deslocar das suas casas e fora, né, os danos à saúde, porque para além dos danos físicos causados pelos incêndios, você vai ter também um aumento muito grande do número de pessoas com problemas respiratórios, né, muitos idosos, crianças, que são fatias da população mais sensível a esse tipo de problema, vão ser mais afetados por esse tipo de processo. Alguns anos atrás, teve um incêndio que se tornou bastante famoso, que foi um incêndio que foi causado pela explosão de um pneu. Um pneu explodiu na Califórnia, gerou faíscas, e essas faíscas geradas pela explosão de um pneu fez com que se alastrasse um fogo gigantesco, se não me engano, em 2016, em 2018, que foi o Camp Fire. O Camp Fire foi a ocorrência de mais um desses incêndios e que foi simplesmente devastador. Deixa eu pegar uma imagem aqui para poder mostrar, algumas imagens aqui para poder mostrar para vocês. Então vocês podem perceber o tamanho desse incêndio que foi gerado pela explosão de um pneu. Então, basicamente, qualquer coisa pode gerar um foco de incêndio muito acelerado. E com mais combustível, com mais gramíneas e arbustos secos, pelo tempo seco, pela falta de chuva, o potencial incendiário aumenta muito, 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 muito mais. Tá? Só que aqui tem uma outra questão que eu queria trazer também para vocês, que é interessante para a gente poder fazer essa análise, que é o fato de que, no meio dessa confusão toda, o governo do estado da Califórnia, que tem uma das maiores populações carcerárias dos Estados Unidos, que foi uma das grandes iniciativas pontas de lança das políticas das políticas de encarceramento em massa nos anos 90, a política do Three Strikes Policy, né, que era você cometia 3 infrações e estava preso, né? Isso acabou levando a um aumento gigantesco da população carcerária. E aí, nessa ocorrência dos incêndios, o que está acontecendo é que prisioneiros da Califórnia estão sendo utilizados para poder combater os incêndios. Só que aí é claro, né? Assim como a gente tem registros e relatos da população carcerária que é praticamente escravizada por empresas privadas que se utilizam dessa mão de obra, não é diferente com relação a essa população carcerária. Então, existem hoje muitos prisioneiros que estão sendo utilizados em um programa de treinamento de 4 dias. 4 dias. Então, eles treinam 4 dias para ir combater os incêndios em associação ao Departamento de Civil, Cultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia e pelo Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles, né? Então, o que você faz? Você prende a população, você prende a juventude, e aí esses programas garantem um ganho financeiro para esses detentos e a diminuição da sua pena. Só que o que acontece é que esses detentos ganham, olha só, os caras são levados para combater incêndios dessa proporção, sem a utilização de mangueiras ou de água. Eles usam ferramentas manuais para ajudar nesse tipo de supressão. Então, a utilização de outros utensílios que não envolvem água. Legal, né? Legal. Você basicamente joga o cara ali, porque se ele morrer, é lucro, né? Se ele morrer, é uma boca a menos para alimentar. Se ele não morrer, também tá bom, porque ele tá ajudando a combater o incêndio. E ele vai ganhar, no máximo, $10 por dia, R$62 por dia de trabalho, além de, atenção, olha o bônus,
$1 adicional por hora durante essas emergências. Ou seja, você garante com que essa população carcerária seja utilizada como mão de obra baratíssima, coloca ela em extremo risco para fazer um serviço que o Departamento de Bombeiros não consegue fazer, tanto que o Departamento de Bombeiros da Califórnia já está dizendo que o fogo é incontrolável, que não tem o que fazer, que não tem como você combater diretamente os focos, porque as ventanias não param, o fogo não para de se alastrar, e isso faz com que você possa utilizar esses programas, né, de ressocialização, entre muitas aspas, para garantir que essa população carcerária seja usada como uma mão de obra baratíssima. Só para você ter uma noção, um bombeiro no estado da Califórnia ganha um salário base mensal de mais ou menos $4.600, que dá mais ou menos aí uns R$28 mil. E os bombeiros da cidade de Los Angeles ganham um base a partir de $85 mil por ano, tá? Por ano. Você divide ali por 12, vai dar um pouco menos de $8 mil por mês, $7 mil por mês, mais ou menos. Os detentos ganham até $10 por dia, né? E além disso, esses detentos também ganham créditos no tempo de pena. A cada dia em que eles trabalham com as equipes de incêndio, eles têm 2 dias retirados das suas sentenças, né? Então você está garantindo que uma mão de obra muito barata, você está garantindo que esses detentos sejam utilizados, e assim, dessa maneira, você basicamente brinca ali de jogos vorazes, né? Ah, você quer a tua liberdade, você quer aumentar, e muitos detentos vão aderir ao programa, porque afinal de contas, para eles a diminuição da pena é uma coisa interessante, e ao mesmo tempo ganhar esse dinheiro, né, ganhar essa bufunfa também pode parecer algum tipo de vantagem, né? Só que esse tipo de atividade, não precisa nem dizer, coloca em risco a vida dessas pessoas, que muitas vezes são produtos dessa política de encarceramento em massa, e acaba colocando elas em extremo risco, né? A gente não precisa nem fazer um esforço muito grande para conseguir fazer também uma análise sociológica de quem são os grupos que estão mais envolvidos nesse cenário, né? Qual que é a origem social desses detentos? Qual que é a classe social a qual eles pertencem? Então, de uma certa maneira, é uma política que vai garantir que as coisas permaneçam como estão. E diante de um cenário também em que a gente vê a diminuição da disponibilidade de verba para o combate aos incêndios, provocados pela ascensão das políticas neoliberais que atingem os Estados Unidos há muito tempo, é claro que com menos recurso fica também praticamente impossível de combater esses incêndios. E aqui um parênteses bastante rápido, eu sei que para muita gente é tipo, maneiro, né, ver aí os milionários sionistas se fudendo, né, chorando porque a casa pegou fogo, e é meio que isso, né, foda-se, né, ninguém tá nem aí pro cara que, teve um ator aí que falou que, que todos os palestinos tinham que morrer na questão de Israel, etc, etc, e aí a mansão dele foi uma das atingidas pelos incêndios, né, então eu sei que pra gente é muito interessante, até um pouco exasperante, né, do ponto de vista do coração, ver rico se fudendo, né, é interessante. Só que eu acho que também é preciso tomar um certo cuidado, porque esse tipo de ocorrência, esse tipo de evento, ele vai atingir de maneira muito mais substancial e de maneira muito mais aguda a população que está sendo obrigada a se deslocar da sua casa, a população de baixa renda, dos trabalhadores, e que vai atingir e gerar problemas de saúde muito graves, né? E eu acho que também é um recado da natureza para poder mostrar o quanto as mudanças climáticas são reais, né? As atividades ininterruptas da exploração capitalista, da destruição da mata nativa, do aumento da atividade econômica em detrimento de uma preservação ambiental, está fazendo com que esses eventos sejam muito mais intensos, muito mais agudos, tá? Então, muito provavelmente, a gente vai ver ainda, por algumas semanas, a ocorrência desses incêndios. E a gente já viu, né, na matéria desatualizada, nessa matéria que a gente leu ali, deixa eu ver de que dia que ela é. A matéria que a gente leu no começo desse corte, ela foi publicada no dia 12 de janeiro, tá? E provavelmente nas próximas semanas a gente vai ver
um aumento cada vez maior do número de mortos, de desabrigados, dos prejuízos causados por esse tipo de evento e que a gente sabe também vai pegar muito mais na lomba dos trabalhadores e das pessoas com menores condições de reerguer as suas vidas. Então, vale a pena a gente acompanhar os próximos desfechos do que está acontecendo e a gente também entender que a expansão desenfreada das atividades capitalistas, ela afeta todas as populações em todos os lugares do mundo. Foi o caso das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, das queimadas no norte, e agora está sendo também a propagação acelerada dos incêndios na Califórnia. Mas eu quero saber o que você acha sobre isso. Se você acha que esses incêndios vão durar muito mais tempo, se você acha que não, e quais são as consequências que você acha que esses incêndios vão impactar na vida dos californianos. Deixa aqui seu comentário, não esquece também de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de se tornar membro para poder receber muito mais conteúdo, tá bom? É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, fique atento às notícias e não deixe de se inscrever no canal do Jones Manuel, que estreou o seu novo portal de notícias Manhã do Brasil, noticiário diário, matinal, comandado pelo grande Mauro Lopes, todos os dias a partir das 7 da manhã até as 9h30. Então você vai lá, vê as notícias, fica triste, depois vem pra cá, vê isso aqui, fica maluco e aí já é hora do almoço, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.